Olá, gente, eu vou fazer um bolinho rápido de cacau com algumas farinhas sem glúten que são mais ricas em fibras. Então, aqui eu tenho um ovo que é caipira, eu vou colocar 1/4 de xícara do óleo de coco. Esse aqui é um óleo de coco extra virgem. Eu vou mexer para misturar o ovo com o óleo. Mais fácil. Vou mexer. Vou colocar então essa aqui é uma farinha de aveia, tá? Vou colocar 1 xícara da farinha de aveia. É que eu tenho essa aqui, mas eu poderia utilizar o farelo, que seria até mais interessante para algumas pessoas, para a maioria das pessoas, na verdade, o farelo de aveia, ele é mais interessante do que a farinha. Mas, como eu tinha farinha aqui, o meu farelo acabou, eu vou utilizar a farinha mesmo, também dá certo. Vou mexer. Agora, eu vou acrescentar 1 xícara de água, aos poucos, tá? Eu já coloquei o ovo, o óleo de coco e a farinha de aveia. Agora, eu coloquei 1 xícara, na verdade, eu coloquei meia xícara de água. Poderia ser leite vegetal também, leite de aveia, leite de castanha, leite de amêndoa. Leite de amêndoas, na verdade, seria o mais interessante para esse caso aqui, porque é um leite que tem um percentual bom de gordura, gorduras boas, mas também porque ele tem uma outra tipo de proteína que é. Então, eu vou colocar mais um pouquinho de água aqui, porque essa massa aqui, ela vai ficar seca. Olha o jeito que tá ficando, tá? Se vocês conseguirem ver aqui. Ok. Vou colocar o cacau. Até agora eu não coloquei nem 1 xícara inteira de água. Eu coloquei 1/4 de água. Vou colocar o cacau, mais ou menos meia xícara. Mexe bem para incorporar o cacau nessa massa. Vocês devem estar se perguntando o que vai adoçar esse bolo, né? Porque até agora tá sem nenhum açúcar, esse cacau é 100%. Eu vou utilizar o stevia, forno e fogão. Mas antes, eu vou colocar um pouquinho dessa farinha aqui, que é a farinha mais concentrada em fibra. É a farinha de abóbora, é muito boa essa farinha, tá? Eu vou colocar um medidor desse aqui. E vou colocar também 1 colher de sopa de proteína em pó. Essa proteína é de arroz, você pode colocar proteína whey, você pode colocar proteína vegana de ervilha também, tá certo? Eu vou pegar lá, essa aqui é a stevia que eu utilizo, forno e fogão, tá? Então, eu vou colocar a minha stevia também. Vou colocar aqui 2 colheres de sopa rasas, tá? 2 colheres de sopa rasa. Se você não é diabético, não está acima do peso, não tem nenhum distúrbio com a sua glicemia, com a sua insulina, e não é criança, e não vai dar esse bolo para crianças menores de 2 anos, você pode colocar um fiozinho de mel também junto aqui, para dar um saborzinho diferente. E agora, eu vou precisar colocar o restante da água e mais um pouco. E vamos mexer esse bolo. Um detalhe importante, gente, é que eu já liguei o fogo, tá? Já liguei o forno. Já um cheiro de cacau super gostoso aqui no ar. Uma tentação. Aí vocês gostam de raspar
tigela do bolo. Antes de colocar o fermento, peguei aqui um coco ralado. Esse coco aqui, ele é sem açúcar, ingrediente mais nenhum, açúcar nem nada. Difícil a gente achar um coco ralado industrializado, na verdade, eu nunca achei, assim, industrializado, sem conservante, porque o coco, ele é azedo, ele estraga muito rápido, então eles colocam conservante. Fermento, como é um bolo pequeno, eu vou colocar uma colher de sopa rasa, poderia até ser uma colher de sobremesa cheia. E vou mexer. O cacau, gente, ele não é apenas saudável pela questão de saúde metabólica, né? É um dos principais efeitos dele como antioxidante, mas ele também é um pré-biótico, ou seja, ele tem componentes que alimentam as bactérias boas do intestino, aumentando, estimulando o crescimento das boas, e assim elas produzem componentes interessantes que são absorvidos para dentro do nosso corpo, e aí tem efeitos inúmeros, efeitos de redução de potencial inflamatório do organismo, produção de moléculas anti-inflamatórias pelo nosso próprio organismo. Então, o cacau é um alimento incrível, desde que ele seja... Esse aqui é um cacau 100%, tá? Então, tem que ser 100% mesmo. Então, eu vou untar a forma e depois eu vou mostrar pra vocês como que ficou. E depois eu mostro pra vocês como que ele ficou.